Em busca de aumentar a distância de novo para o vice-líder Flamengo, o Palmeiras entra em campo neste final de semana contra o Vasco em casa, aqui na Arena Alviverde, diante do seu torcedor. O Palmeiras tropeçou na última rodada contra o Fluminense, viu o Flamengo se aproximar e a distância agora é de apenas 3 pontos. Todo mundo já está preparado para o próximo jogo. Um jogo importantíssimo que a gente sabe que tem que ganhar. Deixamos perder uns pontos aí, mas acho que, como eu falei, faz parte do momento da temporada. Acho que são muitos jogos, a gente não vai ganhar todos os jogos, já sabemos disso. E agora fazer um jogo inteligente, acho que vai ser bom voltar a jogar em casa. Para domingo, o técnico Abel Ferreira não tem desfalques por suspensão. Isso porque no duelo contra o Fluminense, Murilo, Maurício e Flaco Lopes estavam pendurados, mas não receberam novos cartões. De uma rodada para outra, o departamento médico também deu uma esvaziada. Barbosa, Bruno Fux já voltaram a ter a possibilidade de jogar e entrar em campo. O Kelvin também já foi até relacionado. Com isso, o Palmeiras retomou os treinamentos, tendo praticamente todos os principais jogadores à disposição. Depois de uma primeira atividade ainda no Paraguai, o Verdão voltou a treinar na academia de futebol aqui em São Paulo, na Barra Funda, nesta sexta-feira e vai fazer uma atividade final no sábado de preparação para encarar o Vasco no final de semana. A tendência, até levando em consideração o duelo do meio de semana, quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos, alguns titulares podem ser preservados, levando em consideração também, é claro, o desgaste físico. Mas o esquema tático com 3 zagueiros, esse sim, deve ser mantido. A bola rola neste domingo às 4 da tarde na Arena Alviverde para Palmeiras e Vasco. Decepcionado com essa situação do Paulinho? O palmeirense, de um modo geral, ele tá cabreiro com essa situação, né? Mas é uma situação que eu reputo como normal pelo longo período de afastamento do Paulinho dos campos. E a gente sabe aqui, nós estamos cansados de dizer que quando um jogador fica muito tempo sem atuar, ele naturalmente tem mais riscos de lesão muscular do que os outros que estão no ritmo normal. E foi isso que aconteceu. Esse problema do Paulinho não tem mais nada a ver com o problema que o afastou por tanto tempo dos gramados, né? Na canela, isso aí tá tudo certo. Mas o problema agora é o pós. É a questão física, a questão de ritmo e a musculatura que não está com tanta força, tão bem formada como as dos demais jogadores. É um processo que está sendo até mais lento do que o torcedor gostaria, mas é assim, vai ter que ser assim, torcer para que quando ele voltar não se machuque de novo. Agora, a ausência do Paulinho, meu comentário vai com uma pergunta para você. Tira o sono do Abel Ferreira? De certa forma, tem que tirar a garrafa, porque o Abel está sendo muito cobrado pela falta de rendimento ofensivo do Palmeiras, pela falta de qualidade de jogo no ataque. Justamente e o Paulinho inteiro seria uma grande alternativa para ele usar e melhorar a equipe nos jogos. Então, se ele não tem um cara desses, claro que fica mais complicada a situação. E não tem nem previsão. Eu lhe fiz essa pergunta para ilustrar que se ele não tem Paulinho, ele olha para o banco, ele tem outras opções. Mas não estão diferentemente do Corinthians. Mas agora só tem Palmeiras. Não. Mas é o Palmeiras que está se misturando na história do Corinthians. Não, hoje a classificação foi do Corinthians, a gente estava discutindo aqui por que fala que a classificação do Corinthians foi épica e a do Palmeiras foi um desastre. Então, o palmeirense, no caso, o nosso irmão Gotino, quis misturar Palmeiras e Corinthians, aí eles se misturaram, né? Então é isso. Quando você não tem o Paulinho, você olha para o banco de reservas, o Abel não pode reclamar. Ontem, o Diniz nem olhava para o banco de reservas, ele sabia que ele não tinha ninguém. Aliás, ele não tinha, com todo respeito, ninguém em campo, ele não tinha nem o Pedro Raul, e, todo respeito, e ninguém dentro de campo, era a mesma coisa ontem, né? Bom, então essa é a diferença de Corinthians e Palmeiras hoje. Jogo do final de semana é Palmeiras, Vasco. Vasco que está classificado também na Sul-Americana. Então, o Vasco na zona do rebaixamento. Que deu uma virada. O problema maior é que o Palmeiras, nos últimos tempos, tem sido mestre em ressuscitar defuntos em decomposição. Então, tomara que o Palmeiras possa entrar em campo pensando nisso e não fazer como tem feito nos últimos tempos aí, de jogar contra times lá embaixo e entregar pontos deixando no meio do caminho. Foi assim no passado, já foi assim esse ano. Para quem não se lembra, a única
vez que o Palmeiras perdeu nesse Campeonato Brasileiro no primeiro turno fora de casa foi com o Vasco. Então o Palmeiras já perdeu para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. São 3 pontos que hoje fazem muita falta e ninguém mais perdeu para o Vasco. Olha como o Alex, né? Ele lembra aqueles 3 pontos lá, mas tem razão. Claro. 23 rodadas, 19 ficou na liderança. Você acha que na semana que vem, segunda-feira, o Palmeiras vai estar na liderança? Só não vai estar se perder para o Vasco e o Flamengo ganhar do Cruzeiro em Belo Horizonte. Aí o Flamengo assume, de fato, a liderança matematicamente com um jogo a menos. Isso. Porque esse jogo a menos ainda não aconteceu. Que é contra o Mirassol. Aliás, está na hora da CBF marcar esse parar jogo de graça e marcar logo Flamengo e Mirassol. Tem 2 datas de Copa do Brasil que são adequadas, porque nenhum dos dois está na Copa do Brasil, Exatamente. nem Flamengo nem Mirassol. É a chance dos dois jogarem. E se isso acontecer, de acordo com o manual do Abel Ferreira, a gente não pode criticar, porque senão o futebol está doente. Como eu não tive a oportunidade de comentar ontem, então estou dando esse pitaco hoje, né? Então, caso o Flamengo passe, é proibido criticar, porque o Palmeiras está na segunda colocação, senão o futebol fica doente. Você não concorda que o futebol deixa as pessoas também doentes? Claro que deixa. Inclusive o comportamento do técnico do Palmeiras, mas é um assunto já fica um pouquinho por trás, né? Atenção, notícia quentinha. A CBF marcou o jogo. Me ouviram. Olha lá, acabaram de ouvir. A galera assiste o Gazeta Esportiva. Audiência do Gazeta Esportiva na CBF. Valeu, CBF, obrigada. O jogo está marcado, ligaram aqui a visão da gente, dia 2 de setembro, ok? Certo. Está satisfatório? Perfeito, parabéns à CBF. Não na semana que vem, na outra. É isso, na semana, data da Copa do Brasil, na né? semana dos jogos de volta da Copa do Brasil. Exatamente o que você tinha falado. Eles viram? Excelente, pá, já ligou. Quarta-feira. Quarta-feira, dia 2 de setembro. Boa. Tá bom pra você? Ótimo. Perfeito. Demorou, mas tá bom. Isso. A gente vai debater aqui esse jogo entre Palmeiras e Vasco, um jogo importantíssimo também para o Palmeiras, de reafirmação no Campeonato Brasileiro, para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Mas antes, notícia quentíssima que os nossos apuradores do GE. Globo trouxeram aqui pra gente, os setoristas palmeirenses. Palmeiras abrindo negociação com o Manchester City por Alan. Diretoria tem conversas em andamento com o clube inglês e discute valores entre 35 e 40 milhões de euros. Por que o City está quente em cima do Alan agora? Porque o Tottenham está fazendo um investimento, para tirar o Savinho do City por 100 milhões de euros, Aí é papo de 600 milhões de reais. Aí o City precisa de um talento naquela mesma região do campo, Pelo lado direito também, um jogador driblador, ofensivo. Quem é que está brilhando no Campeonato Brasileiro? O jogador com mais dribles concluídos na competição até agora. Alan, um meia, atacante também, com essas características. Num primeiro momento, Leila Pereira, no início da janela de transferências, falou que não abriria essa negociação. O papo ainda era um pouquinho mais baixo. Era ali papo de 30 milhões de euros, O City está chegando... Troco. 180 milhões de reais. O City aumentou agora esse investimento, entre 35 e 40 milhões. É um jogador importantíssimo, mas é muito difícil segurar com esses valores, É o poder do não, cara? Porque o Alan já foi sondado em outras situações e o Palmeiras falou, não quero negociar. Não vou negociar agora, para mim, neste momento, não vale a pena. E assim, a partir do momento que há o entendimento que a negociação vale a pena para o clube, faz total sentido a Leila Pereira abrir essas conversas e prosseguir com essa negociação. É um jogador importante, não sabemos ainda se o negócio vai ser fechado, se não vai, os pormenores dessa negociação, porque a gente está vendo um Palmeiras se encaminhando para uma reta final de temporada, vivo na Libertadores, tendo um Campeonato Brasileiro pela frente, onde é líder, mas deu uma queda ali de rendimento, e é um cara que pode ser decisivo, que já se mostrou, pode ser não, é um cara que é decisivo, muito jovem, ainda muito promissor, mas que, como a gente sempre sabe, é natural ver esse caminho da Europa se abrindo para excelentes jogadores. O Alan ainda vai evoluir, o que ele já mostrou no Palmeiras é muito bom, e esse é o motivo pelo qual o City está desembolsando, quer desembolsar essa grana por ele. E tirar o chapéu pro Palmeiras, É impressionante. Sabe negociar, É impressionante o trabalho que faz o Palmeiras, da base ao profissional. Eu ia falar, você me deu o gosto perfeito. A forma como eles conseguem desenvolver talentos, ter retorno esportivo e financeiro, não só financeiro. Não é, tem que vender porque tem que vender. Não, utiliza o jogador no profissional, ele dá frutos, porque, vamos lá, beleza, não ganhou a Libertadores do ano passado, mas o Alan destruiu naquele jogo contra a LDU na semifinal. Destruiu, ele tem um jogo para chamar de dele,
E vem sendo importante também para o time no decorrer desse Campeonato Brasileiro. Acho que nós dois destacamos duas coisas que o Palmeiras faz muito bem. Revelar, construir jogadores e negociar. Porque o Savinho, quando sai do Galo, também para o Grupo City, né, ele vai para um primeiro momento... antes do Girona, ele destrói no Girona, né, mas ele vai para o PSV. Né? Ele vai para o PSV num primeiro momento por empréstimo. O Galo vendeu o Savinho por 6,5 milhões de euros. Um cara que hoje é 100 milhões de euros, que era para jogar na seleção brasileira. Sai também, em 23, né? 22. Eu não vou conseguir lembrar, eu acho que era 20. Vou pegar aqui agora. Eu acho que é 23. Eu acho que é 23. Mas assim, é o momento do clube, é o poder de dizer não, como a Beli falou, né? Agora o Alan é um titular absoluto, né? Sim, mas é uma assim... peça importante nesse time do Abel Ferreira. Ele sai em 20, em 22. 22. Pro A. Grupo City. Enfim, o que eu gostaria de destacar, né, é que mais um ano, mais uma vez, o Palmeiras consegue negociar um jogador para um clube gigantesco por um valor estratosférico, né? Foi assim com o Hendrick, foi assim com o Estevão e agora o Alan. 30, 35, 40 milhões de euros. E aí eu destaco, né, a Beli já apontou, me deu o gancho que eu gostaria de falar, né? O Palmeiras hoje é um time que é exemplo a ser seguido no processo da sua formação de base. Porque o Palmeiras consegue ser completo, ele consegue produzir, ele usa o jogador esportivamente e vende por um valor altíssimo. E se você pegar, lembrei de outro jogador aqui que foi para o Shakhtar, o Kevin, que foi por, em média, ali, 15 milhões de euros. Não foi uma venda tão alta como foram Hendrick e Estevão, e provavelmente vai sair o Alan, mas acredito que o Palmeiras tenha mantido, né? Outra coisa que faz o Palmeiras. Mas os jogadores que não são nesse valor tão alto conseguem segurar os direitos econômicos para futuramente conseguir ganhar um valor sobre esse jogador que vai se desenvolver, não sendo na Premier League, enfim, numa La Liga, numa liga intermediária, média, para dar um pulo para uma grande. Então é um trabalho que é muito bem feito, que o Palmeiras consegue executar todas as funções que a base necessita. O Palmeiras vem empilhando títulos e finais, né, mesmo as que não ganha, desde 2020, 2021 para cá, na base. O Palmeiras é uma referência na base. Essa referência tem nome. João Paulo Sampaio. É um diretor, é um gestor, é um olheiro, é tudo é o cara da base do Palmeiras que vem desempenhando um trabalho importantíssimo. E o Palmeiras vem lucrando e muito com isso. Então, assim, mais uma venda, mais um ano com um jogador que tem 22 anos de idade. O Alan não tem 17 para 18, ele já tem 22 anos. Ele maturou tardiamente, ou no tempo natural de um jogador maturar, né? A nossa precocidade hoje exige que o jogador de 20 anos já não está jogando titular, já não serve mais. Já está velho. O Alan é um exemplo disso, que não, ele começou a jogar tardiamente e com 22 anos, que é o natural de um jogador, está terminando a sua formação, a sua maturação, começando a ter um entendimento do jogo, né, no mais alto nível, ele sai para um gigante. Do próprio corpo. Exatamente. Tudo, né? Então, assim, o Palmeiras vende com 17, vende com 19 e vende com 22. Repito, é um exemplo a ser seguido em modelo, em processo de base no Brasil. E vamos lá, as 3 grandes vendas, né, que o Ramon falou aqui, Hendrick para o Real Madrid, Estevão para o Chelsea, e agora, se isso for confirmado, se essa venda for confirmada, o Alan para o Manchester City. A gente não está falando de meia dúzia de time ali da esquina, não. A gente está falando de times multicampeões, times que são marcas globais. Isso tem que ser colocado à mesa também, porque... Está sentando na mesa para negociar com gente time grande. Né? É com gente grande, é com lobo de negociação. E o Palmeiras sabe se portar nesse tipo de situação. Tem que tirar o chapéu. Vamos dar uma olhadinha aqui na sequência de jogos do Palmeiras para o Campeonato Brasileiro. A gente já viu, né, do Flamengo, que está nessa disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então tem essa situação contra o Vasco. É um duelo de times grandes, mas que estão em situações opostas no Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Assim como o Flamengo, o Palmeiras também joga contra o Mirassol, joga contra o Botafogo. E também tem o clássico, hein? Tem o clássico contra o São Paulo. E também visita o Grêmio que, né, dentro desses jogos, dentro desses 4, 5 jogos, já pode estar numa situação um pouquinho diferente. Nesse momento o Grêmio ainda briga contra o rebaixamento. Ele e o Internacional são os 2 times ali fora.
Vamos aproveitar e ver os próximos jogos. Mas eu ressalto aqui que é bem parecido, né, a situação aqui, né? Tem clássico, tem jogo contra o Botafogo. E tem uma Copa do Brasil. E tem uma Copa do Brasil no meio, num clássico contra o Santos, né? Muito importante, né? Tem esse detalhe bastante importante. É bastante importante aí. É um desgaste a mais. Tem que ter ali um balanço do time. Vamos ver agora. PVC, como é que você vê essa negociação? Você falou, né, o City não vai dar em nada, mas é claro que para o Alan é um sonho. O Alan que já está com 22 anos. Hoje em dia os clubes vêm aqui e pegam os meninos de 16 anos. Que foi, PVC, que você está rindo? Já está com 22 anos. Não, então. É louco, mas é a realidade. Porque hoje um jogador de 22 anos para ir para o cenário europeu, para um gigante da Europa, já está na idade avançada, já está velho. O que significa que pode ser que não venha a proposta. Pode ser que não venha a proposta. Porque a proposta não chegou ainda. Não chegou. O interesse e o jogador quer muito ir. Palmeiras não quer vender, prioriza ali o seu o projeto esportivo. E você estava comentando do City mais cedo, né? O City, saída do Guardiola, não vai dar nada essa temporada. Eu acho. Sim. Acho. Certeza não tem. Não, nada. Uma projeção, uma previsão. Para o City, o Alan é importante? Você acha que essa proposta vai chegar? E se chegar, Palmeiras deve abrir mão do Alan? Eu acho que sim. Se chegar a proposta de 50 milhões, o Palmeiras vai acabar negociando. O Palmeiras tem uma conta para fechar. O Palmeiras vendeu em torno de 70 milhões de reais e projetou vender 400 milhões de reais. Vamos falar a verdade. O Palmeiras vai ganhar a Libertadores ou deixar de ganhar? O Palmeiras vai ganhar o Brasileiro ou deixar de ganhar porque o Alan está no elenco? Não é por causa do Alan. E já segurou outros jogadores, como o Flaco Lopes, por exemplo, o próprio Alan, né? Então já segurou. Se você tiver uma proposta de 30 milhões, talvez sustente. Proposta oficial. Porque a informação que eu tenho é que do Aston Villa também não chegou proposta oficial, nem do Arsenal. Não chegou aqui, papel timbrado do Arsenal, 30 milhões de euros te dou em 3 parcelas e beleza. Não tem isso. Chega a proposta oficial, 50 milhões de euros, estão especulando 50. Mas o Palmeiras já recusou 40 milhões de euros. O City vai pagar 50? O Palmeiras não recusou, pela informação que eu tenho, o Latifi pode perfeitamente me desmentir. O Palmeiras não recusou 40 milhões de euros do Napoli. O Palmeiras não recusou 30 milhões de euros do Arsenal, porque a proposta oficial não chegou. O Palmeiras não recusará 50 milhões de euros do Manchester City, se a proposta oficial chegar. Talvez não recuse 40, se chegar em 40. Agora, as propostas não chegaram. Você tem um monte de sondagens, de conversa, de namoro, de paquera, de troca de olhares, mas a proposta mesmo não chegou. Então, se chegar, o Kelvin vai se recuperar, você vai ter Kelvin e Giai para jogar num sistema com linhas de 4 ou com 3, para jogar o Felipe Anderson de ponta. E a torcida pode xingar o Felipe Anderson, mas o Alan não vai determinar se o Palmeiras vai ganhar Brasileiro e Libertadores ou se não vai ganhar porque o Alan foi embora. Ele não é o Estevão, ele não é o Hendrick. Não se trata disso. E o Alan vai querer ir se tiver a proposta oficial. Só que não tem proposta oficial. Então a gente está falando sobre o sexo dos anjos. Não existe. Tem uma notícia, né? Tem uma informação que há um interesse. De que há um interesse. E que o City conversou com o atleta. Divulgado para o staff dos jogadores, que também podiam chamar os senhores de engenho do jogador, né? Vamos mudar o nome do empresário para isso, porque quem quer fazer o negócio? O empresário quer. Tomara que aqui também, 50 milhões de euros. Na maioria das vezes, o empresário sabe quanto o clube quer vender e quanto o clube aceita, né? E sabe quanto os caras vão oferecer. Então, não é uma proposta oficial, mas o empresário já sabe, se chegar a 30, o Palmeiras vende. Então, ele já canta isso lá na Europa. Sim. Então, tem esse tipo de situação, né? Eles ajeitam a proposta antes dela, né, chegar oficialmente. O Palmeiras está certo de tentar ganhar os títulos deste ano, mas não é matemática. Se não vender ninguém, vai ganhar tudo. Você pode não vender ninguém e não ganhar nada. Então, eu acho que o Palmeiras, se tiver uma proposta de 50, 45, vende. Mas não vai chegou. Chegar a 50? Vai chegar a 50? Diga, Latifi. Eu conversei com uma fonte, né, e falei sobre essa questão dos 50 milhões de euros. Ele vendia você junto. O que eu ouvi foi,
por 50, Latifi, a gente manda até você junto. Gente, não vai chegar, não é fora da realidade, não vai chegar a 50. Mas se chegar a 30, já entrega, Samir? Só deixa o Latifi, eles seriam... Deixa o Latifi. Deixa ele Quanto aí. tá valendo? Quanto você avalia o Latifi, hein? Quantos anos você tá, Latifi? Com pomada ou sem pomada? Com esse bigodinho ele tá meio mosqueteiro, não tá não? Não, mas tá valendo mais. O bigodinho valorizou demais. O Alan, assim, eu não sei se eu acho que 30, 35 milhões de euros eu venderia o Alan. Ele é bom jogador, mas ele nunca vai ser o Estevão e o Endrick no Palmeiras. Pelo menos eu penso assim. E assim, a gente tem que entender também o mercado. E ele tá com 22 anos. Eu posso falar do Bidon. Bidon. Ai, gente, vai fazer o quê? É como o mundo gira hoje. Eu entendo a Lu porque o Yuri Alberto, que tá com 25, não chega a proposta nunca. Porque eles ficam sonhando, o Corinthians fica sonhando que vai chegar 40 de euros. O Corinthians quer 20 da parte dele, tem 50%. É caro, ninguém vai pagar 40 milhões de euros. Quanto que foi o André aquela vez mesmo? O André, foi, mas não foi? No total, 23. Porque proporcionalmente, né, o Corinthians tem 70%, ia receber 17. Tá, 23. Então, assim, o André tá com quantos anos? O André tá com 19. E o Bidon, não chegou uma proposta pro Bidon. Por quê? Não vai chegar a 40 pro Bidon. Muito bem, agora vamos falar do Palmeiras, que enfrenta o Vasco nesse jogo interessante no fim de semana, mas que o Massa aqui, antes de começar o programa, tava todo mundo querendo tirar a foto oficial que a gente tem que tirar todo dia, e o Massa não tava nem aí porque tava no telefone. Diz ele que tava escutando o coração da Inglaterra. Galera da Inglaterra falando sobre essa história do Alan. Que história é essa, Massa? Bom, a história é a seguinte, o Palmeiras se posicionou no início da janela dizendo que não quer e não venderia jogadores importantes. O Alan é titular do Palmeiras e o Palmeiras mantém que não quer vender o Alan. Acontece que você recusar uma proposta do Nápoles ou do Aston Villa é uma coisa. O jogador recusar o Manchester City é outra coisa, a mesma coisa completamente diferente. Convidar o Massini para ir na churrascaria, ele vai falar assim, é o City, isso não é brincadeira. Certo, então a informação que chega, tem a informação dos dois lados, né? Ontem eu apurei o seguinte, se vier 45 de euros mais 5 de metas, o Palmeiras vende. Quanto? 45 fixo, mais 5 de meta. Pô, vende qualquer Pelo pessoa. Pelo amor de Deus, vende o G4 inteiro. Vende nós 4 de uma vez. O que seria o ideal para o Palmeiras, certo? Do outro lado, já tem um acordo do Manchester City, uma conversa bem adiantada com o staff do jogador, o jogador e tal. O jogador, cara, Manchester City, né? Então, o que eu imagino que deve acontecer? Se chegar nos 40 mais 5, 40 mais 3, é provável que a negociação saia, certo? O ideal para o Palmeiras seria 45 mais 5, né? O Palmeiras tem 90% dos direitos do Alan e o Figueirense tem 10%, tá bom? Então, o que tem é isso, ainda tem um tempinho, a gente não sabe se o Alan vai ser relacionado. Se ele não for relacionado, acho que é um caminho, né? Da gente entender que talvez a negociação possa avançar. Tá? Essa é uma notícia que veio ontem, junto com outra notícia, de que o Palmeiras estaria cogitando fazer um empréstimo de 125 milhões para quitar o seu déficit aí de orçamento por não querer vender um jogador protagonista importante como é o Alan, né? Bom, aí o que eu soube, que o Palmeiras ouviu 8 instituições, uma delas a Crefisa e o mais barato, qual é? Crefisa? Certo? Que o empréstimo, que o empréstimo seria pago até dezembro, até dezembro do ano que vem. Bom, a partir daí... Vai ser o quê? O Chaves vendendo churros pra ele mesmo? Exato. Ele vai do outro lado da mesa, oi, quer comer meus churros? Quero. Qualquer outro clube faria a mesma coisa. Eu não estou... Tão ruim. Lembraram dessa quadro famoso. Eu não estou defendendo o Palmeiras, mas qualquer outro clube faria a mesma coisa. Você tem lá 8 instituições e o mais barato, ou aquele que é quase uma... É o da Crefisa. Agora, isso implica outras questões, né? Quais? Que é a questão lá, Máquia, Vasco, a Crefisa está... Exato, a Crefisa está
avalizando. Já veio direto. Já foi direto para você. Foi direto. A cabeça dele já. Espaço publicitário para você assinar. A Crefisa está, inclusive, avalizando os empréstimos, as contratações do Vasco, né, lá na negociação da SAF, recuperação judicial. E isso seria muito ruim para o Palmeiras, que, apesar do negócio ser bom, né, é um empréstimo. Por quê? Por causa da questão... Não, ruim do ponto de vista da imagem. Da imagem, mas do ponto de vista da grana é ótimo. Sem dúvida que é ótimo. Né? Você vai pagar em 15 parcelas, né? Seria até 12 do ano que vem, mais 3 agora. Sem querer defender seria aqui 15 parcelas. Ninguém, mas... Só uma coisa, isso é uma prática normal. O Flamengo, por vezes, recorre ao BRB, que é um banco, né? Mas o BRB é um parceiro do Flamengo, é outra discussão, certo? A Crefisa não faz mais parte da vida do Palmeiras. Então, acho que é uma discussão que a gente pode ter. Para o Palmeiras é ótimo ter essa abertura, né? Vou fazer uma defesa agora, aqui. Isso tudo acaba se vender o Alan. Aí acabou. Aí não tem o empréstimo. Não. Vou fazer uma defesa aqui. A Crefisa faz um negócio com quem ela quiser, tá? Claro que, evidentemente, por ela ter, né, sido parceira e a Leila e tudo mais, estamos falando de um negócio, né, que é em condições absolutamente especiais, como foi também o patrocínio lá atrás, mas assim, estamos falando de um clube bom pagador, saneado, não sei o quê. Sim. Uma coisa é o São Paulo, que tem que ir lá no banco da esquina para conseguir um empréstimo com 100% de juros. Claro. Outra coisa é o Se Palmeiras. o São Paulo tivesse uma abertura dessa no Bradesco, por exemplo, que tem um histórico São Paulino, se o São Paulo não tivesse na situação que tiver, talvez ele fizesse um negócio melhor, melhores do que faz. O que para mim não pega, mas pega para o geral, é o fato de ser a Leila, presidente da Crefisa, ser o Lamaca, que está indo lá para... Claro. Não, porque ele tem uma frase do Massini que ela tá... Minha cabeça, tô com dor de cabeça aqui. A Crefisa não faz mais parte do Palmeiras. Essa frase continua me atormentando aqui. Como assim, gente? Ela é presidente da empresa e do clube. Uma certa ela não tem mais patrocínio. Entender o que eu falo, né, cara? Não tem mais patrocínio. Não entra dinheiro da Crefisa no Palmeiras. Eu falei que entra dinheiro, mas não dá pra falar que a Crefisa não faz parte do Palmeiras, tendo a presidente, CEO da empresa e presidente do Palmeiras. Faz parte da questão física, do dinheiro. Não faz parte. Ela é presidente do Palmeiras e presidente da Crefisa. E vai acabar o mandato dela em dezembro do ano que vem. Mas o histórico todo da parceria é muito... O histórico é misturado, né? Era doação que vira empréstimo, aí paga, aí fica patrocínio. É doação que virou dívida. Doação que virou dívida. O Palmeiras pagou tudo. Doação que virou dívida. É bem enrolado esse negócio. O ideal seria não negociar com a Crefisa, né? Ter um outro, o ideal seria, né? Para não haver conflito, confusão, enfim, mas isso é uma possibilidade apenas, tá? Não tá... Não, mas é importante que você traga. Isso é uma possibilidade que foi aventada dentro do clube. O clube olha para isso com tranquilidade. Pô, é melhor pro clube fazer esse negócio. Ok. O André aqui fala assim, vou dar uma dica pra Crefisa, empresta um dinheirinho pro Coringão com a mesma taxa e não vamos falar de conflito de interesse. Isso aí. Fica todo mundo feliz. Aí é uma coisa mais, né? Porque rival, aí não tem conflito. Mas não é possível que não tenha um corintiano que seja dono de um banco, é mais ou menos o que eu quis dizer. Não é possível, dono de financeira. Claro que tem. É que a ruindade a questão extrema, né? Mesmo o cara que ser o maior corintiano do mundo, ia fazer, esses caras aí não pagam ninguém, eu vou meter minha grana aqui. Aí, tá vendo? É isso que eu quis dizer. Você tocou no ponto certo. Isso que eu quis dizer. Entendeu? Seja qual for o presidente... Banqueiro São Paulino por aí, mas o cara é louco de botar dinheiro ali. Seja qual for o presidente eleito, próximo ou não sei, a gente não sabe ainda. O Palmeiras vai pagar, assim como pagou o Paulo Nobre antes do tempo e como pagou a doação que virou dívida. Tá pago. Entendeu? Agora, Arnaldo, você que é um especialista em tabela e tudo mais, daqui a pouco eu vou ter fichas aqui. Só uma coisa, pro Alan, tecnicamente em campo, o Abel tem. Boa. Felipe Anderson, John Arias do lado direito, ele pode usar. Ele pode usar o Maurício por dentro, John Arias do lado direito. Ele pode usar, um dia, quem sabe, o Paulinho, para ser o jogador por dentro, como tá jogando o John Arias, e colocar o John Arias do lado direito. Enfim, ele tem o Riquelme Felipe, que tem uma trajetória não de futebol igual, mas que pode ser um cara a ser utilizado do lado esquerdo, ele usa o pé direito, e o John Arias pro lado direito. Cara, ele tem opções para manter o Palmeiras forte até dezembro. Mas para jogar com 3 zagueiros... Então, eu acho que o Alan ainda tem a versatilidade a favor de jogar com o Alan. Eu adoro, acho um jogador precioso.
Sempre gostei. Talvez eu goste mais dele que do Estevão e que o Endrick, pra você ter uma ideia. Mas... Quando você fala aí, vamos botar os números do Alan na tela, pode falar. Isso, a proposta de um time desse porte, a grana envolvida. Nosso amigo Fabrício Romano, lá o especialista, deu nessa linha aí que o Márcio também falou, que ele já aceitou, ele já quer o Manchester City, não vai falar não, e que agora está entre os clubes, porque o jogador já deu aval para operação e tudo mais. Agora, Arnaldo, você que é um especialista em tabelas... Calma, fala. O City vendeu o Savinho por 100 milhões de euros, tá? Então, por isso que eles estão procurando um cara de jogador com a mesma característica. Agora, o Palmeiras também pode pegar uma parte dessa grana e contratar um jogador jovem, ou até um lateral direito, ou até um ala novo, certo? Para jogar de ala. Não é que precisa pegar esse dinheiro. Sim, agora faltam 3 semanas. Agora vai ser a reta final do mercado. Depois até você vê, Sônia, quando fecha na Europa, quantos dias antes? Acho que é 1º de setembro, né? 31 de agosto agora, todos. Nossa, então o europeu, se for 10 dias antes, se for 10 dias